Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beitzé Fé, Escola Bíblica à Distância. Gostaria de lembrar que você pode acessar este comentário em PDF no site do canal. Lá também disponibilizamos infográficos para te ajudar a dinamizar a sua aula. Nós oferecemos também lições especiais para crianças e juniores. O link vai estar na descrição desse vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 1, a primeira deste último trimestre, o tema será "E todos os anjos o adorem". Ao iniciarmos o estudo da Epístola aos Hebreus, neste novo trimestre, é importante destacar os pontos centrais dessa carta. A Epístola aos Hebreus não só exalta a superioridade de Cristo, mas também fala diretamente a três grupos distintos, incentivando os cristãos a perseverarem na fé, especialmente em tempos de desafios doutrinários e crises na fé. O teólogo Simon Kistemaker enfatiza que Hebreus oferece uma mensagem especial para uma época marcada pela apostasia. Ela se dirige ao crente que, ao defrontar-se com a descrença e a desobediência, deve permanecer firme na fé. A carta aos Hebreus é então uma exortação à fidelidade, admitindo-se que Hebreus ensina a superioridade de Cristo sobre os anjos, Moisés, Josué, Arão e Melquisedeque. As exortações, que são livremente intercaladas entre as seções doutrinárias, determinam o caráter. As admoestações revelam o carinho e o profundo interesse do pastor escritor. Além disso, segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, o título grego para esta epístola, indicando a crença da igreja antiga quanto ao grupo para o qual ele foi originalmente enviado, ou seja, uma comunidade predominantemente composta de crentes judeus. Esta tradição remonta pelo menos ao último quarto do século II, pois esse título aparece na maioria dos manuscritos do Novo Testamento e a carta é desta forma designada pelos primeiros escritores cristãos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ao mergulharmos no estudo da Epístola aos Hebreus, somos confrontados não apenas com uma teologia profunda sobre a superioridade de Cristo, mas também com uma chamada à perseverança e à prática de uma vida cristã sólida, especialmente em tempos de crises ou tempos difíceis. A carta destaca a importância de mantermos firme nossa fé, resistindo às adversidades e permanecendo fiéis à obra de Cristo. O autor da lição nos remete a Lucas, capítulo 24, versículo 26 ao 27, que diz: "Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras." Segundo ele, estas palavras do Evangelho de Lucas refletem bem o conteúdo da carta aos Hebreus,
que também aponta, veja, para o sofrimento de Cristo como necessário para a sua exaltação. Assim, eu convido você a embarcar conosco nessa jornada de aprendizagem, onde seremos conduzidos pelo autor de Hebreus para compreender a obra de Cristo e sua centralidade em nossa vida eterna. Ao longo desse estudo, seremos encorajados a refletir sobre a importância de Cristo, sua superioridade e a relevância de sua obra redentora. Esta grande salvação planejada por Deus desde a eternidade foi consumada por Jesus na plenitude dos tempos, oferecendo-nos redenção e vida eterna. Sem dúvida, ao estudar sobre Hebreus, existem muitas perguntas que não possuem uma resposta satisfatória. Por exemplo, quem o escreveu? Quais foram os leitores originais? Qual foi a ocasião histórica exata em que foi escrito? Qual foi a data da escrita? Qual era a influência predominante por detrás da apresentação? Mas afinal, quem escreveu a carta aos Hebreus? Essa é uma pergunta antiga que remonta ao 3º século depois de Cristo. Nos tempos antigos, alguns atribuíram a autoria à carta ao apóstolo Paulo. Outros atribuíram a Barnabé. Mas ainda outros indicavam que poderia ter sido Lucas ou Apolo. A base de sustentação para sugerir esses dois últimos prováveis autores seria o estilo de escrita da carta aos Hebreus apresentar diferenças significativas, veja, em relação ao estilo dos escritos paulinos. Segundo estudiosos, a forma de escrita aos Hebreus sugere um autor com uma forte erudição e domínio do idioma grego. Todavia, isso tudo é mera especulação. E, na verdade, somente Deus e os destinatários primários ou primeiros da carta tinham ciência sobre a sua autoria. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 34. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Segundo Thomas L. Constable, em vários aspectos notáveis, Hebreus difere de todas as outras epístolas do Novo Testamento. O nome do escritor é omitido. Não há saudação de abertura. Aqueles a quem foi enviado especificamente e localmente não são mencionados. No lado positivo, podemos notar que os ensinamentos típicos do Antigo Testamento são expostos aqui com mais extensão do que em outros lugares. O sacerdócio de Cristo é aberto completamente apenas nessa epístola. As advertências contra a apostasia são mais frequentes e mais solenes, e o chamado à firmeza e perseverança são mais enfáticos, podemos assim dizer, e numerosos do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. Ao abordar sobre a autoria de Hebreus, Donald Guthrie cita que já nos tempos de Orígenes, a diferença entre o grego das epístolas de Paulo e o de Hebreus estava sendo notada. Isso mesmo. Orígenes considerava que a de Hebreus faltava a rudeza de expressão do apóstolo e que é mais idiomaticamente falando grega na composição da sua dicção. A maioria dos estudiosos concorda com o julgamento de Orígenes.
Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em sua obra, afirma que a autoria de Hebreus permanece como o segredo mais bem guardado nos estudos do Novo Testamento. Apesar das inúmeras tentativas no decorrer da história, a afirmação de origem permanece verdadeira e aplicável hoje. Somente Deus sabe quem escreveu Hebreus. Evidentemente, a despeito da autoria ser a nós desconhecida, não se trata de uma carta anônima ou de que o autor não desejasse ter seu nome revelado para outras pessoas. Parece óbvio que os irmãos destinatários da carta sabiam quem era o autor. Por exemplo, no capítulo 13, verso 19, o autor pede aos irmãos que orem com insistência para que ele lhes seja restituído o mais depressa possível. Podemos perceber também que Timóteo, provavelmente o companheiro de jornada de Paulo, era conhecido tanto pelo autor como pela igreja. De modo que, em breve, e se fosse possível, o autor iria vê-los em sua companhia. Quanto à data em que a carta fora escrita, a própria menção a Timóteo no final do capítulo 13 é uma evidência de que os destinatários a receberam ainda no tempo dos apóstolos. Outra evidência sugere que foi antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pois o autor faz menção aos sacrifícios da antiga aliança em grande parte da carta. E, entretanto, não menciona o acontecimento crucial na história dos judeus, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém. O que sugere que os sacrifícios de animais no templo, conforme descrito no Antigo Testamento, ainda poderiam, veja, ser uma realidade no tempo em que a carta foi escrita. Ora, o propósito da carta é encorajar aos irmãos a permanecerem firmes na fé e sobre os perigos de abandoná-la. Ao longo de toda a carta, o autor expressa essa preocupação em relação aos irmãos hebreus. Nesse sentido, a carta é uma linda sustentação da eficácia da obra de Cristo e da promessa de que, por meio da fé, obteremos o descanso de Deus na glória do céu. Assim, a nova aliança inaugurada por Cristo era superior à antiga aliança estabelecida por intermédio de Moisés lá no Monte Sinai. Portanto, voltar aos princípios da primeira aliança seria um grande retrocesso espiritual. Com efeito, o autor da carta aos Hebreus quer mostrar que a melhor aliança foi estabelecida agora e de uma vez por todas. No desenvolvimento de sua argumentação, o autor quer nos fazer compreender que a aliança estabelecida por Jesus é melhor porque somente por meio dela é que, enfim, poderemos ter o nosso pecado perdoado e de uma vez por todas e para sempre. Assim, podemos perceber claramente, veja, o anseio do autor por encorajar a fé dos cristãos hebreus nas promessas de Deus cumpridas na vida e na obra de Jesus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quanto ao propósito, o livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento diz que as opiniões variam, mas 3 posições
podem ser distinguidas. Primeira, alguns enxergam o alvo do autor como sendo apresentar o caráter absoluto do cristianismo. Segundo, outros intérpretes veem que o propósito ou pensado pelo autor era despertar os cristãos judeus estagnados à ação missionária. E uma terceira posição ou opinião está relacionada à segunda, mas com um sentido mais agudo de perigo. Alguns compreendem o propósito do escritor como sendo alertar os cristãos judeus contra a apostasia. Por esta razão, o justo viverá pela fé. Não porque confia em sua própria justiça ou entende que sua vida está isenta de pecar, mas sim porque confia unicamente na justiça de Cristo que, sem pecar, viveu todos os sofrimentos pelos quais passam os seres humanos. Derramou seu sangue pelos nossos pecados e nos justificou perante o Pai. Assim, somente o sacrifício de Cristo pode nos tornar limpos e habilitados para entrar no descanso de Deus. Desse modo, o autor também quer mostrar os perigos sobre o entendimento equivocado que os nossos primeiros irmãos supostamente teriam acerca da natureza de Cristo e sua obra. Notemos que o perigo das falsas doutrinas ou o não conhecimento dos fundamentos mais elementares da fé não é um problema novo. De fato, o autor da carta faz uma longa exposição sobre a divindade e a humanidade de Cristo, mostrando através da lei, dos salmos, dos escritos e dos profetas que Jesus é o Messias prometido, o Rei e o sumo sacerdote perfeito. Ademais, os 12 primeiros versos do capítulo 1 quase que expressam, em linhas gerais, o assunto principal da carta. Esta verdade, a centralidade de Cristo como o mediador de uma nova aliança estabelecida por Deus com o seu povo, é demonstrada já no capítulo 1 e nos 12 capítulos seguintes. Por conseguinte, o verso 3 expressa que o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Assim, o autor quer mostrar o caráter divino de Jesus e que o Pai é revelado através do Filho. Portanto, em Jesus, os primeiros irmãos e nós também podemos saber como o Pai trata cada ser humano na terra, como ele trata o pobre, o rico, o angustiado e o que se sente abastado, o hipócrita, o sincero de coração, enfim, em Jesus nós podemos saber quem é o Pai e o que ele espera de cada um de nós. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 3 e 4. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Segundo Thomas L. Constable, devemos conhecer e apreciar a grandeza de Jesus Cristo. Nesta epístola, o escritor o apresentou como a maior revelação que Deus deu à humanidade. A revelação de Deus em seu Filho é superior a todas as outras revelações que ele deu em 3 aspectos. Primeiro,
ela substitui todas as outras revelações. A revelação de Deus por meio de anjos, ou seja, a lei mosaica. Sua revelação por meio de humanos, ou seja, os profetas. E sua revelação por meio de rituais, a antiga aliança. Quando Jesus Cristo veio para revelar Deus, ele trouxe uma revelação que substitui o que o precedeu. A revelação que ele trouxe foi semelhante a de um holofote, comparada às revelações anteriores, semelhante a velas. Segundo, a revelação de Deus em seu Filho é suficiente para suprir todas as necessidades humanas básicas. Deus falou por meio de seu Filho. Então, a necessidade de um profeta, um revelador de Deus, não existe mais. Ele estabeleceu uma nova aliança. Então, a necessidade de um sacerdote, um mediador para as pessoas, não existe mais. E ele exaltou seu Filho à sua mão direita. Então, a necessidade de um rei, um governante justo, não existe mais. E terceiro, a revelação de Deus em seu Filho assegura a vitória final em cada esfera básica da vida. À luz dessa verdade, não podemos deixar de refletir sobre a centralidade de Cristo como o coração da nossa fé. Sem a centralidade da vida e da obra de Cristo, o ser humano, podemos assim dizer, tenderá a criar para si os seus próprios deuses, seus próprios cultos e suas próprias doutrinas. Não é sem razão que percebemos uma pluralidade de doutrinas falsas em nossos dias. Portanto, a carta aos Hebreus é um grande tratado sobre Jesus, sua obra, sua vitória e a salvação conquistada por ele. Assim, a explanação sobre a natureza divina de Cristo tem um destaque importante em toda a carta. No capítulo 1, verso 5, o autor faz menção ao Salmo 2, verso 7, questionando sobre a qual dos anjos Deus dissera: "Você é meu filho, hoje eu gerei você". Com isso, o autor, veja, quer nos mostrar que Cristo, na qualidade de Filho de Deus, é superior aos anjos e estes devem prestar-lhes adoração. Por conseguinte, o autor faz uma distinção entre a natureza dos anjos e a natureza de Jesus Cristo. Os anjos são ministros de Deus na execução da sua vontade. Porém, Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por fim, podemos observar que o autor da Epístola aos Hebreus tem dois objetivos principais. Primeiro, exaltar Jesus como superior a qualquer pessoa ou coisa, demonstrando que ele é digno de confiança e devoção. Segundo, o autor desafia os seus leitores a permanecerem fiéis, mesmo em meio à perseguição. Em todas as seções da carta, há uma forte advertência para não abandonar Jesus, enfatizando a necessidade, veja, de perseverança. Em Hebreus, no projeto Bíblia em português, afirma que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a impressão exata da natureza de Deus. Essas metáforas, ou essas duas metáforas, indicam a maior aproximação possível entre Jesus e Deus. Então, Jesus é o que os raios de luz são para o Sol, ou Jesus é o que a impressão, veja, de ser para um anel de sinete. Para esse autor, não há Deus separado de Jesus. Jesus é Deus feito humano como filho, e essa visão
elevada de Jesus, veja, é explorada ao longo do restante da carta. Por outro lado, Jesus também não é meramente um homem sábio que passou por este mundo, nem um mero filósofo ou ainda um homem simplesmente bom. Isso mesmo. Ele também não pode ser reduzido a um espírito iluminado, como algumas correntes tentam sugerir. Jesus Cristo é Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viveu entre nós, derramou o seu sangue para remissão dos nossos pecados, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora intercede por nós. Esta é a mensagem central da carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo em sua obra redentora. Eu finalizo perguntando: você já foi tentado a abandonar a fé em Jesus? Conte como superou essa tentação. Como podemos perceber um falso ensinamento? A centralidade de Cristo ajuda a identificar o ensino falso. Jesus é mais do que um homem sábio. Você já testemunhou para as pessoas que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você entra e se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. Não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos começando um novo trimestre e hoje nós estudamos a lição de número 1 com o tema "E todos os anjos o adoram". Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, que frequentam, mas não vão a nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. E assim você me ajuda na divulgação desse canal. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.